Vamos lá, meus queridos, vamos para a segunda aula da semana. Mais uma bateria de questões sobre cilindros. Então, a questão 5 diz o seguinte: um cilindro está inscrito é dentro, o cilindro está dentro de um cubo, cuja a aresta do cubo é 10 centímetros, conforme mostra a figura. O que ele quer? Na letra A, ele quer que você determine na ordem dada, ou seja, na sequência que ele dá, a razão entre as áreas totais do cubo e do cilindro. Então, o que ele quer na letra A? Ele quer que você descubra a área total do cubo, depois a área total do cilindro, razão é divisão. Divida a área total do cubo pela área total do cilindro. E na letra B ele pede os volumes do cubo e do cilindro, ou seja, você descobre o volume do cubo, depois descobre o volume do cilindro e pronto. Então, fazendo a letra A, ele quer, primeiro a gente vai descobrir a área total do cubo, depois a área total do cilindro e depois fazer a razão entre elas. Então, encontrando a área total do cubo, nós temos, lembra de quando a gente falou sobre prismas, a área total do cubo é 6 vezes a aresta ao quadrado. E a aresta está explícita na questão, que a aresta é 10. Então, vai ser a área total do cubo vai ser 6 vezes 10 ao quadrado. 6 vezes 10 ao quadrado é 100. Então, 6 vezes 100 vai dar 600 centímetros quadrados. Bom, agora que nós encontramos a área total do cubo, vamos achar a área total do cilindro. Bom, para facilitar a nossa vida, eu trouxe a figura da questão e vocês vão perceber o seguinte, que a altura do cilindro coincide exatamente com o valor da aresta. Então, a altura do cilindro é exatamente igual ao valor da aresta e o raio do cilindro é exatamente a aresta dividido por 2. Então, o raio do cilindro é a aresta dividido para 2. Então, ó, pela figura, é fácil ver que H é igual a aresta e H é igual a 10, porque a aresta é 10, e o raio é aresta sobre 2. Então, o raio vai ser 10 sobre 2, que vai dar 5. Então, de posse da altura e do raio, eu posso encontrar a área total. A área total do cilindro vai ser 2πr, a parênteses, é H mais R. Então, vai ser a área total do cilindro é 2π vezes quem R, 5, vezes, a parênteses, H, 10, mais R, que é 5. Então, 2 vezes π vezes 5 vai dar 10π. 10 mais 5 vai dar 15. Então, 10π vezes 15 vai dar 150π. Então, nós já descobrimos a área total do cubo, que é 600, a área total do cilindro, que é 150π. Falta descobrir exatamente o que ele quer, que é a razão entre as duas. Então, o que ele quer? Razão é divisão entre quem? A área total do cubo pela área total do cilindro. Então, a área total do cubo, 600. A área total do cilindro, 150π. E aí dá para simplificar por 150. 600 sobre dividido para 150 vai dar 4. 150π dividido para 150 sobra π. Então, a razão é 4 sobre π. E com isso nós finalizamos a letra A. Vamos para a letra B, descobrir os volumes do cubo e do cilindro. Então, o volume do cubo, você deve lembrar que o volume do cubo vai ser quem? É a aresta ao cubo. Então, a aresta é quanto? 10. 10 ao cubo vai ser 1000. Então, o volume do cubo vai ser 1000 centímetros cúbicos. Agora vamos descobrir o volume do cilindro. Quem é o volume do cilindro? πr ao quadrado h. Então, o volume do cilindro vai ser π vezes quem é r? 5 ao quadrado vezes h, que é 10. Então, o volume do cilindro vai ser π vezes 5 ao quadrado, 25 vezes 10. Então, o volume do cilindro vai ser π vezes 25, 25π, 25π vezes 10, 250π centímetros cúbicos. E com isso nós finalizamos a questão 5. Vamos para a questão 6. Então, a questão 6 diz assim: uma peça de madeira com a forma de um prisma reto de base quadrada. Então, a base é um quadrado. Tem em seu centro um furo cilíndrico de 2,8 centímetros de raio, conforme mostra a figura.
Então o prisma tem 10 centímetros de altura e o lado do quadrado da base mede 18 centímetros. E pede para considerar π igual a 22 sobre 7. E aí na letra A ele pede o volume da peça, e na letra B ele pede a massa dessa peça em quilogramas, considerando a densidade da madeira 0,93 centímetros cúbicos. Então, na letra A, ele pede o volume da peça, então você deve fazer o quê? Descobre o volume do prisma. Como o cilindro é uma abertura, você vai descobrir o volume do cilindro, e o volume total da peça vai ser o volume do prisma menos o volume do cilindro. E na letra B, a gente vai usar aquela fórmula que eu já usei na semana passada, que densidade é igual a massa sobre o volume. Então, como eu tenho a densidade, na letra A eu vou descobrir o volume, só vai faltar a massa, que é exatamente o que ele quer. Então, vamos lá. Ele quer o volume da peça, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o volume do prisma. E aí o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Lembrando que a base é um quadrado de aresta 18 e a altura é 10. Então o volume do prisma vai ser a área da base vezes a altura. Então o volume do prisma vai ser, quem é a área da base? É a área do quadrado. Como é que eu descubro a área do quadrado? A aresta elevada ao quadrado vezes a altura. Então o volume do prisma vai ser aresta ao quadrado, que é 18, aresta da base ao quadrado, que é 18 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Então o volume do prisma vai ser 324, que é 18 ao quadrado, 324 vezes 10. O volume do prisma vai ser 324 vezes 10, vai ser 3.240 centímetros quadrados. Na verdade, centímetros cúbicos. Então, como eu já descobri o volume do prisma, agora eu devo descobrir o volume do cilindro, para mim tirar essa parte que está em aberto. Então, o volume do cilindro é quem? Π r ao quadrado h. E aí ele deu na questão que o r é 2,8 centímetros e o h, a altura do cilindro, é exatamente igual à altura do prisma, já que eles estão na mesma peça. Então o volume do cilindro é πr ao quadrado h. Então o volume do cilindro vai ser π vezes quem é r, 2,8 ao quadrado, vezes 10, que é a altura. E aí ele pede para substituir o π por 22 sobre 7, então vai ser 22 sobre 7, vezes 2,8 ao quadrado, vai ser 7,84 vezes 10. Multiplicando todo mundo de cima, 22 vezes 7,84 vezes 10, vai dar 1.724,8. E embaixo só tem o 7 sobre 7. Então o volume do cilindro vai ser 1.724,8 sobre 7, então vai dar 246,4. Esse é o volume do cilindro. Então, de posse do volume do prisma, do volume do cilindro, eu posso encontrar o volume da peça. Quem vai ser o volume da peça? O volume da peça vai ser o volume do prisma menos o volume do cilindro. Então, o volume do prisma, 3.240, menos o volume do cilindro, que é 246,4. Então, o volume da peça vai ser 2.993,6 centímetros cúbicos. Com isso, nós finalizamos a letra A. Vamos para a letra B. A letra B ele quer saber a massa da peça em quilogramas, considerando a densidade da madeira igual a 0,93 gramas por centímetros cúbicos. Então, se eu tenho a densidade e o volume, dá para me descobrir a massa usando a seguinte fórmula. Densidade é igual a massa sobre volume. Então, quem é densidade? 0,93 igual a massa sobre quem for o volume. O volume é o valor que nós encontramos na letra A, que é 2.993,6. Fazendo meios pelos extremos, eu tenho massa igual a 0,93 vezes 2.993,6. Multiplicando, vai dar 2.784,048 gramas. Agora você deve lembrar que ele pediu em quilogramas, ou seja,
de gramas para quilogramas tem 3 casas à esquerda, ou seja, divide esse valor por 1000. Dividindo esse valor por 1000 e aproximando, vai dar 2,784 kg. E com isso nós finalizamos a questão. Vamos para a última questão dessa semana, que diz: um reservatório na forma de cilindro reto possui, como medidas internas, a altura igual a 9 metros e raio da base igual a 4 metros. Então, ele tem a altura 9 e tem o raio 4. O combustível contido no reservatório ocupa 5/8 da sua capacidade. Considere π aproximado 3. Na letra A ele quer saber a altura que o combustível vai estar no reservatório. Na letra B ele pergunta se forem adicionados 2.400 litros de combustível, quantos centímetros ele elevará o nível do reservatório. E a letra C ele pede saber qual é a quantidade máxima de litros de combustível que pode ser despejada no reservatório sem que haja transbordamento. Então, vamos fazer a letra A. A letra A é bem simples. Ele quer saber qual é a altura do nível do reservatório. E aí você deve lembrar o seguinte: o volume é igual a πr² H. E você deve lembrar que esse valor é um valor fixo. Isso quer dizer o seguinte, que se volume e altura são diretamente proporcionais, ou seja, se eu aumentar a altura, eu aumento o volume. Se eu diminuir a altura, eu diminuo o volume, então eles são diretamente proporcionais. Se eles são diretamente proporcionais, isso quer dizer que a proporção do volume é a mesma proporção da altura. E a proporção do volume ele deu na questão que é 5/8. Então, como H e V são diretamente proporcionais, eles estão na mesma proporção. Então, para mim saber a altura, basta eu saber quanto é 5/8 de H. E aí H, ele me deu na questão que H é 9. Então, vai ser 5/8 de 9. Então, multiplico de cima com de cima, de baixo por de baixo. 5 vezes 9, 45 sobre 8. 45 sobre 8 vai dar 5,625 metros. Isso quer dizer que o combustível está dos 9 metros, o combustível está na 5,625 metros. Com isso, nós finalizamos a letra A. Vamos para a letra B. A letra B ele pergunta assim: se forem adicionados 2.400 litros de combustível, quantos centímetros se elevará o nível do reservatório? Então, basta saber no cilindro, que tem o raio igual a 4, saber quanto é a altura de 2.400 litros. Então, observe, o que eu vou fazer? O volume é igual a 2.400 litros, que é o volume que eu quero colocar nesse cilindro. Observe que as unidades de medida de litros é a mesma unidade de medida de decímetros cúbicos. Então, se eu tenho 2.400 litros, eu tenho 2.400 decímetros cúbicos. Só que na questão ele me deu os valores em metros. Então, o que eu devo fazer? Pega o volume e transforma também em metros. Então, vai ser... Lembra de decímetro cúbico para metro cúbico, é só uma casa. Para a esquerda. Então, uma casa para a esquerda, como é cúbico, você vai dividir por 1000. Então, vai ser 2.400 dividido por 1000, vai dar 2,4 metros cúbicos. Bom, então, pelo enunciado, ele me deu quem? O raio, que é 4 metros. Ele me deu o π, ele me deu o volume, que é exatamente 2,4. E aí ele quer saber... esse volume representa que altura. Então, observe que vai ser πr² H, que é o volume, igual a 2,4. Então, vai ser π, ele disse para aproximar para 3, o raio 4² vezes H, igual a 2,4. Então, vai ser 3 vezes 4², 16, vezes H, igual a 2,4. Então, 3 vezes 16 vai dar 48, H igual a 2,4.
H é 2,4 sobre 48, H é igual a 0,05 metros. Como ele quer em centímetros, então 0,05 metros, de metro para centímetro tem duas casas. Metro, aí pula decímetro, vai para centímetro, duas casas à direita, então multiplica por 100. 0,05 vezes 100 vai dar 5 centímetros. Isso quer dizer o seguinte, se aquele reservatório que tem raio 4 estivesse vazio e eu colocasse 2.400 litros nele, ele subiria 5 centímetros. Essa é a pergunta. E essa é a resposta, 5 centímetros. Vamos para a letra C. A letra C é o seguinte: qual é a quantidade máxima de litros de combustível que pode ser despejada no reservatório sem que haja transbordamento? Então a questão me disse que lá tem 5 sobre 8 da capacidade. Então, se tem 5 sobre 8 da capacidade, para que ele encha, falta quanto? 3 sobre 8. Né? Então, para que esse reservatório encha, se ele tem 5 sobre 8 do volume, então falta 3 sobre 8 do volume. Já que eles são, quando eu somar 5 sobre 8, mais 3 sobre 8, vai dar exatamente os 100% do volume. Então, pelo enunciado nós temos o quê? O raio igual a 4 metros, o π aproximadamente para 3 e a altura é 9. Então o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o volume total e depois eu descubro quanto é 3 sobre 8 desse volume total. Então o volume vai ser πr ao quadrado h, esse é o volume. Como eu quero saber só a parte que falta para encher, multiplico por 3 sobre 8. Então o volume vai ser 3 sobre 8, que é a parte que eu quero, vezes o π, ele disse que era para aproximar para 3, vezes o raio, que é 4 ao quadrado, vezes 9. Então vai ser 3 sobre 8, vezes 3, 4 ao quadrado, 16, vezes 9. E aí eu multiplico todo mundo que está em cima. Então todo mundo que está em cima é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 16, 144, 144 vezes 9 vai dar 1.296 sobre 8. Então, 1.296 sobre 8 é 162 metros cúbicos. Só que a questão ela pede em litros. Então, o que eu faço? Transformo para decímetro cúbico. Então, de metro cúbico para decímetro cúbico tem uma casa. Como é cúbico, você vai multiplicar por 1.000. Então, vai ser 162 vezes 1.000 vai dar 162.000 decímetros cúbicos. E a quantidade de decímetro cúbico é a mesma quantidade em litros. Então, falta para encher esse reservatório 162.000 litros. E com isso nós finalizamos a questão. E tchau, até a próxima semana. Fui!